elas entram um pouco de um comportamento similar ao bater, tá? Principalmente com crianças bem pequenas. E o que acontece? Crianças, é normal, é comum a gente encontrar crianças em torno, até em média, criança a partir de um ano e pouco, um ano e meio, um ano e 7, até em média 3 anos e meio. 4 anos a gente já considera um pouco mais incomum o hábito de morder, mas pode acontecer, mas é mais comum até os 3 anos e meio, mais ou menos aí nessa média. Já o bater, não. O bater, ele se prolonga um pouquinho mais. Então, tem crianças que ainda utilizam o recurso do bater até um pouco mais tarde, talvez uns 5 anos, 6 anos, ainda utilizam o recurso do bater, tá? Mas eles são comportamentos similares porque é uma forma de expressão da criança. Então, uma criança que é bem petitita, pequenininha, que ainda não tem uma capacidade verbal de expressar suas emoções, de lidar com as suas emoções, ela vai externalizar através do corpo. Então, a criança, né, como ela ainda não tem a capacidade de colocar em palavras o que ela está sentindo, ela vai lidar e ela vai expressar corporalmente o que ela está sentindo, tá? Agora tem algumas diferenças que eu vou pontuar aqui com vocês. O morder, ele ainda está muito, mas muito atrelado à questão oral da criança, a fase oral da criança. Então, aquela fase que a criança está muito explorando muito o ambiente, coloca muito objeto na boca, sabe? Aqueles 2 anos, um ano e pouco, 2 anos, que só falta colocar qualquer sandália, coloca uma havaiana na boca, coloca um chinelo, coloca tudo na boca que você fica desesperado. Então, essa fase oral da criança de explorar o ambiente e ao mesmo tempo ela colocar coisas na boca, isso também é não diria agravante, mas é um potencializador para a criança que morde. E é normal dentro da fase de desenvolvimento, tá? Gente, essa live, primeiro é o aspirador, agora eu tô lacrimejando nesse olho direto. Parece que eu tô chorando. Parece que eu tô chorando aqui pra vocês. Então, existe essa questão dessa fase oral que acaba potencializando a questão do morder. E o bater não tem muito relacionado à questão do colocar as coisas na boca. Mas também tem relação dessa falta de habilidade de expressar verbalmente o que está sentindo, né? E a criança não tem o autocontrole suficiente para conseguir não bater, certo? Então, ambos, tanto o morder quanto o bater, a gente vai trabalhar com o autocontrole, que é o ponto principal, né? O ponto X, que eu digo que para que a gente consiga ensinar essa criança a não morder, a não bater, a explorando essa questão do autocontrole, ok? Então, por que as crianças batem e por que as crianças mordem? As crianças batem, as crianças mordem, como eu já falei, por conta da sua falta de habilidade de expressar as emoções, né? Por falta dessa habilidade de conseguir colocar em palavras o que ela está sentindo, pela falta de autocontrole que ela tem, ou seja, o seu cérebro é tão imaturo, ele é tão pouco desenvolvido que ele não consegue ter esse freio que nós temos, porque o nosso cérebro já está bem, já está desenvolvido. A parte do córtex pré-frontal, que fica aqui na parte do nossa testa, essa parte aqui, está pouco desenvolvida. Que ela é responsável pelo nosso autocontrole, pelo nosso raciocínio. Então, uma criança que ela reage dessa forma, nada mais é do que a imaturidade dela. Então, ela não faz porque ela é ruim, ela não faz porque ela é má, ela faz porque ela ainda é imatura. Então, se tem pais que falam assim, ah, comigo não cola isso, porque comigo meu filho nunca vai me bater, meu filho nunca vai me morder, porque comigo o negócio o buraco aqui é mais embaixo, não sei o que, não sei o que. Uma pessoa que fala isso é porque ela não entende que é uma criança, o filho dela, né, o filho desse sujeito, é uma criança muito imatura.
É uma criança que ainda nem tem o cérebro totalmente desenvolvido. É algo que você exigir uma habilidade que essa criança nem biologicamente, fisiologicamente, ela está preparada. Ela não está preparada fisiologicamente. É você cobrar. É igual você cobrar um bebê de 5 meses que ele comece a andar. Um bebê de 3 meses que ele comece a falar e andar. Fisiologicamente, ele ainda não é capaz. O cérebro dele ainda não vai conseguir elaborar e não vai conseguir verbalizar. Então, a mesma coisa acontece com esses tipos de comportamento, tá? Então, a gente tem que ajudar essa criança a lidar com com o autocontrole, né? Lidar com as emoções, lidar com essa complexidade de emoções, tá bom? Alguém que falou aqui uma coisa que dá o gancho pra eu continuar. Qual foi, meu Deus do céu? Qual foi a pergunta? Tem uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante. Hum, não tô achando. Mas enfim, depois. Ah, pronto, vi aqui. Ai, gente, esse olho tá. Não sei o que é, mas tô só chorando de um lado. Aqui, achei. Uma pessoa falou assim: puxar o cabelo. A questão do puxar o cabelo. Olha, tem alguns bebês mesmo, crianças pequenas, que elas puxam o cabelo, batem no rosto, mordem, mas é porque elas ainda não têm controle totalmente, controle motor. Então ela não tem noção de força, né? É tudo tão. Então, às vezes os pais falam assim: ah, meu filho tá batendo na minha cara, ou meu filho tá puxando meu cabelo. Mas é algo que tá fora do controle. São bebês, tá? Eu não sei se é o caso da filha dela, da Adria, né? Mas tem bebês que fazem isso por uma questão motora de controle mesmo, um controle motor que ela ainda não tem. Agora, puxar o cabelo de forma que se é uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, se ela puxa o cabelo, não é. Claro que ela já tem controle motor de não puxar. Só que ela ainda não tem um controle emocional. Ela puxa o cabelo por um momento de frustração. Então, ela não sabe ainda lidar com essas emoções, que é diferente de bebês. Porque tem bebê que puxa cabelo, tem bebê, né, que puxa colar, brinco. Então é bem diferente, tá, gente? Assim, entendam que são coisas diferentes para não misturar tudo, porque tem as fases de desenvolvimento, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu falei que o morder, né, e o bater são parecidos, estão no mesmo saco, mas acaba que o bater ele pode se prolongar mais e o morder geralmente ele fica ali até os 3 anos em média, pode começar 1 ano e meio por aí, fica até os 3 anos em média, 3 anos e meio em média fica por aí. Algumas crianças maiores, esporadicamente, de formas isoladas, elas podem morder. Né? Mas não é assim, meu filho morde. Não, às vezes situações muito pontuais, eu não posso considerar que o seu filho morde. Mas nessa situação pontual, ele mordeu diante de alguma frustração, uma disputa de brinquedo, que é super comum crianças morderem nessas situações de disputa, né? De estar em grupo e aí o outro coleguinha pega o brinquedo dele ou derruba alguma coisa. Ou então, aí nesse momento a criança vai e morde. E entra aí também o outro repertório do bater, que também entra nesse aspecto da forma de se posicionar, né? Existem outros fatores que levam também uma criança a bater e a morder, que quando eu falo, muita gente se surpreende, porque é quase inimaginável pensar que uma criança ela pode bater ou morder quando ela está feliz. É inimaginável a gente pensar assim, né? Meu filho morde, meu filho bate porque ela tá feliz, porque ele tá animado, porque ele tá eufórico. E sim, as crianças elas podem sim morder e bater quando elas estão muito eufóricas, quando existe uma excitação naquele momento, uma euforia, uma felicidade, uma energia que está ali presa e ela precisa canalizar.
E aí ela pode canalizar através da mordida e através do bater, né? Então muita gente se surpreende, meu Deus, de repente eu tô brincando com meu filho, tá tudo bem, tudo ótimo, meu filho, pá, dá logo uma bocanhada, arranca um pedaço do meu braço. E pode acontecer isso mesmo, porque ela tá muito animada, ela tá muito feliz, ela vai e extravasa de alguma forma essa energia através do morder. É bem engraçado, né? Mas super acontece. E o bater também. Então tem crianças que quando elas estão muito eufóricas, muito felizes, animadas, elas batem. Elas canalizam também através do corpinho, das mãos. E aí ela bate no braço, ela bate na perna, às vezes bate muito na perna, né? Bate na perna. Aí tem mãe que fala assim, meu Deus, meu filho tá me batendo, do nada ele chega e me dá um tapa na perna. Mas não é um tapa de agressividade, num aspecto de agressividade, né, de querer machucar. Não, é porque ela tá ali com aquela energia, com aquela emoção canalizada e ela precisa extravasar de alguma forma e ela não sabe como. Gente, eu gosto sempre de fazer uma relação bem simples para vocês entenderem. Quando às vezes, não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece. A gente tá muito feliz, muito, muito feliz. O que às vezes a gente tem vontade de fazer? De gritar, de apertar alguém, de dar um abraço forte, de beijar forte alguém, né? De pular, de fazer alguns movimentos assim, de vibrar. Quando a gente tá feliz, a gente não tem, às vezes, essa vontade. Não é normal a gente sentir? E é a mesma coisa com a criança. Então a gente tem também essa emoção muitas vezes presa dentro de nós e a gente canaliza através do nosso corpo, tá? Tem gente que fala assim, ai, que coisa fofa, dá vontade de morder. E literalmente dá vontade de morder. Um bebê fofinho, um bebê gordinho, você fica, oh meu Deus do céu, vontade de morder, arrancar um pedaço da coxa desse neném. Vontade de morder esse vontade de morder esse cachorrinho, esse gatinho. Então, às vezes a gente tem sim uma energia que tá presa, só que nós que temos uma racionalidade, um autocontrole, a gente sabe que não vai morder. A gente não vai morder, não arranca pedaço de ninguém, né? Mas a criança não. Então a criança ela ainda não tem essa capacidade de autocontrole tão forte e tão habilidosa como nós temos. E aí ela pode canalizar de alguma maneira através da mordida e do bater, certo? E aí o mais comum, né, na verdade mesmo, é o bater do assim, que a gente, o comum que as pessoas observam, né? Porque às vezes essa coisa da euforia, de novo, eu chorando aqui, a lágrima escorrendo, eu falando e a lágrima escorrendo. A questão da euforia, né, da animação, às vezes os pais passam despercebidos, eles ficam sem entender o porquê que isso está acontecendo. E normalmente os pais só observam, prestam atenção que o filho bate ou morde num momento de frustração. Por isso que eu digo assim, é muito comum as pessoas relacionarem só a isso. Ah, é falta de limites. Esse menino bate, esse menino morde porque você não deu limites. Mas não é. É a imaturidade dessa criança, a falta de autocontrole que essa criança tem, que acaba gerando esse comportamento. Agora, tem formas da gente lidar, óbvio, que não é à toa que eu estou aqui para conduzir isso, para falar isso para você, tá? E uma pessoa falou aqui, bem interessante, uma pergunta, falou, minha filha de 1 ano e 4 meses arranha muito a gente, principalmente no rosto, como lidar? A mesma forma como a gente lida com relação ao bater, que é esse ponto que eu vou trazer para vocês, como a gente lida nessas situações, certo? Mas é da mesma forma, o bater no rosto, o arranhar, qualquer coisa que envolva, que machuque, que de alguma forma é, é desagradável e que não está sendo respeitoso para você, tá? Você vai conduzir de uma forma positiva, assertiva, que eu vou falar para você já já. E aí me fez lembrar também, agora, a questão do bater no rosto. Né? A Rafa Cortez falou sobre o arranhar no rosto. Tem crianças pequenas que elas batem no rosto. E aí
muita gente fala assim, ai meu Deus, que absurdo, meu filho está batendo no meu rosto. Se for uma criança pequena, pequena que eu digo assim, pequena mesmo, 1 ano, 2 anos e meio, sabe? Até 3 anos. O bater no rosto, na hora que ela bate, ela ainda não tem uma noção das regras sociais do que o rosto representa. O rosto, a gente sabe, é uma área do nosso corpo que, se alguém bate, agride e dá um tapa no rosto, é algo extremamente desrespeitoso, que é bem diferente se alguém te der um tapa no braço, se alguém te der um tapa na perna, se alguém te empurrar. É muito diferente. O rosto para a pessoa tem um valor de respeito, né? Ninguém vai dar um tapa no rosto, é desrespeitoso demais na nossa cultura. Então, isso, dentro dessa regra social, a criança ainda não tem essa percepção, ela ainda não entende que o rosto é algo muito importante, algo que é de extremo desrespeito agredir, entende? Então, às vezes, os pais que levam um tapa no rosto levam logo para a regra social, sem compreender que essa criança ainda não sabe, não tem noção do que representa o rosto. O rosto para ela, para uma criança pequena, é igual um braço, é igual uma perna, igual qualquer coisa, igual uma mão, igual um pé. É só um rosto. E muitas vezes é o rosto que dá mais fácil acesso assim para essa criança bater. Às vezes você tá você se abaixou, né? Tá na altura dela, e aí essa criança, ela vai, o que tá mais acessível para ela é o rosto, e ela vai bater no seu rosto. Entende? Então, nessas horas, você vai ter a mesma condução. Né? Tem gente que fala, o que que faz na hora de bater no rosto? A mesma coisa que eu vou. Tudo que eu vou falar agora, depois dessa explicação para vocês, de como conduzir, vale para rosto, vale para perna, vale para braço, vale para tudo. No rosto, talvez o complemento, né, que a gente pode complementar aí nessas dicas que eu vou dar para vocês, é só você explicar que rosto a gente não pode bater. E se a gente não pode bater no outro, né? Se bater não é uma forma de resolver conflitos, resolver problemas, no rosto é um lugar horrível de se bater. A gente não pode bater de jeito nenhum no rosto das pessoas. Então, você explicar para a criança o quanto o rosto da gente é algo representativo, é algo sagrado, que a gente não pode de maneira nenhuma agredir, e principalmente no rosto das pessoas. Então, sim, explicar para ela o que é que significa, porque para a criança ela não tem uma noção. Agora também, eu sempre falo, não esperem que essa criança ela não vai bater mais. Por quê? Porque, gente, se a gente está falando de criança e a gente está falando, né, de deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Se a gente está falando de criança, né, e a gente entende que existe uma imaturidade, uma falta de compreensão dessa criança, né, em muitos aspectos, nós temos que ter muita paciência e entender que é um processo. A criança ela vai parar de bater, ela vai parar de morder. Vocês já viram algum adulto mordendo outra pessoa? Eu não conheço ninguém, a não ser quem era aquele lutador, o Mike Tyson, o Mike Tyson não foi que quase arrancou a orelha do outro lutador. Tirando o Mike Tyson, que arrancou a orelha do lutador. Mas fora isso, ninguém sai mordendo ninguém. Então é uma fase, isso vai passar. O bater também, né? Claro que a gente encontra aí adultos que não têm nenhuma habilidade de autocontrole. Vamos combinar que existe sim, né? Adultos que em qualquer momento de conflito vai e sai no braço com alguém, ou sai puxando os cabelos de outra mulher, e sai pro tapa. São pessoas que não têm inteligência emocional, não tem, né? Às vezes não tem um direcionamento, uma orientação, uma educação de uma certa forma. Mas desde pequena a gente pode não, deve, tem a obrigação de ensinar, né, o quanto é desrespeitoso, o quanto o agredir, o bater, não é uma forma de resolver conflitos. E não é mesmo. Tá bom? Então, vamos lá.
Vamos falar sobre o que a gente faz. Primeira coisa, antes de tudo, antes de qualquer coisa, diminuam as expectativas de vocês com relação ao bater, né? Principalmente o bater. Ao morder, nem eu falo nem tanto, porque é uma fase que normalmente passa e passa mais rápido. Quando você vai direcionando, isso vai passando. A criança ela também vai desenvolvendo a linguagem e você vai utilizando algumas estratégias e isso passa mais rápido. Mas o bater, assim, envolve muitas outras questões que perduram um pouquinho mais a idade da criança, certo? Então, eu digo assim, não crie expectativas de que você vai redirecionar e você vai ensinar em uma semana para o seu filho na outra semana ele vai estar pleno. Não, não é assim. É uma constância. Você precisa ensinar ele o autocontrole. Você precisa ensinar para ele sobre as emoções que ele sente. Você precisa trabalhar a sua comunicação. Se você tem uma comunicação agressiva e você é agressivo com seu filho, não espere que ele não seja agressivo. Não espere. Aí que eu digo que você vai cair do cavalo e baixe suas expectativas. Porque se você cobra do seu filho que ele não bata e você bate, se você cobra do seu filho que ele não seja agressivo na comunicação e você está sendo extremamente contraditório. Ele pode ser um pequenininho que for, ele pode ser uma criança miudinha, de 1 ano e meio, 2 anos e meio, mas ele está a todo momento te observando e copiando tudo que você faz. Então é muito contraditório e eu digo, né, sempre, não queiram pregar algo que vocês não praticam. Crianças, elas não seguem discursos, elas seguem o que você pratica. Não adianta vocês quererem fazer palestra para criança, dizer isso, dizer aquilo, tudo muito bonitinho, arrumadinho, e esperar que o seu filho siga discurso. Ele não vai seguir. Se você fala que não pode bater, olha, aqui em casa ninguém bate. Bater não é permitido. Bater machuca, bater dói, bater não é respeitoso. E você fala com a criança, bater machuca, bater dói, não é respeitoso. Eu entendo que você esteja com raiva, você nomeia a emoção da criança. Eu entendo. Às vezes eu me sinto assim também. Agora, eu não vou permitir que você me bata ou bata em outras pessoas. E aí você vai pegar o bracinho, a mãozinha da criança, baixar, segurar de forma firme e falar para ela que não é permitido, né? E que você entende tudo isso. Você entende, né, que ele esteja com raiva, entende a frustração, entende tudo. Agora, se seu filho bate em você e você devolve um tapa, aí diz assim, você não pode bater, você não pode bater. E aí você devolve o tapa, é a mesma coisa que você jogar tudo no lixo. Qual o ensinamento que você está passando? Você rasga o seu ensinamento e joga no lixo. É isso. Porque a criança ela não vai se apegar a palavra, a frase quando você fala assim, não bata, não bata. Aí você dá um tapa na mão da criança. Você dá um tapa no braço da criança. Não bata. A cabeça dela assim, como assim? Não bata, mas eu tô levando. Eu levo, mas eu não posso dar. Sabe assim? Ah, mas não bata na sua mãe, não bata no seu pai. Mas no resto do povo ele pode bater? Então assim, ele pode bater em todo mundo. Na mãe e no pai ele não pode bater. No resto das pessoas ele pode. No amiguinho ele pode, no vizinho ele pode. Quando ele crescer ele pode bater, mas na mão do pai não. Ele não pode bater em ninguém. Não é porque você é mãe e pai que ele não pode bater. Ele não pode bater em você, ele não pode bater no amigo, ele não pode bater no vizinho, ele não pode bater em ninguém. Entendam? Não é porque você é mãe e pai que você é um ser especial que só você não pode levar pancada do seu filho. Qualquer pessoa. Lembre-se que as crianças elas estão sendo preparadas para o mundo. Então, quando a gente entende isso, né, que as crianças elas estão sendo preparadas para o mundo, a gente vai conseguir. Olha, uma ótima pergunta. E quando a criança apanha na escola? Isso daí dá até uma live. Eu já fiz uma live há muito tempo falando sobre isso. Eu acho que eu vou preparar uma outra live para vocês já um tempo. Vou até anotar, porque aí eu já lembro de trazer como tema de live para vocês. Vocês me dão ótimas ideias.
pra falar. Então, pronto, eu vou fazer uma live depois pra vocês sobre crianças que apanham na escola, né? Como é que a gente faz? Então, a gente prepara as crianças para o mundo. Então, é muito contraditório, né? Eu digo que você joga todos os seus ensinamentos no lixo quando você simplesmente faz uma coisa dizendo que para fazer outra. É muito contraditório, né? Então, gente, é a mesma coisa, eu acho muito engraçado, né? Assim, o pai e a mãe tá tomando um refrigerante, uma Coca-Cola, assim, mas não, mas você não pode tomar refrigerante Coca-Cola. Não pode, não pode, não. Contraditório, né, gente? Então vamos tentar ser congruentes com realmente o que a gente acredita e o que a gente, né, o que a gente quer passar para a criança. Então precisa ser praticado, tá? E aí, como eu falei, do morder. O bater. Criança bate. Antes, às vezes, antes da criança bater, você já vai segurar a mãozinha dela firme, baixar. Esteja na altura da criança, se mantenha na altura da criança. Olhe nos olhos dela e fale de forma firme. Olha, bater não é uma opção. A gente não vai resolver esse problema batendo. Eu entendo que você esteja chateado. Eu também, às vezes, me sinto assim. A gente vai precisar se acalmar. Como que você quer se acalmar? Ou você quer colocar essa raiva para fora. Você pode ajudar também a criança a externalizar essa raiva. Aí entram algumas ferramentas, né? Você pode pedir para o seu filho apertar um travesseiro, apertar uma massinha, para o seu filho respirar fundo para se acalmar, para o seu filho ir para um canto da calma, para o seu filho, se ele quiser um abraço, se isso ajuda, né? Se seu filho for de contato físico. Então, buscar alternativas que ajude a criança a entender que ela tem outros caminhos para lidar com essas emoções. Então, o bater, vocês podem conduzir dessa forma, tá? Sempre repetidas vezes. Ai, Carol, eu preciso falar isso quantas vezes para o meu filho aprender? 2.000 vezes, por aí. Acho que em média é isso. Tem quantos dias? 365 dias, né? Nós temos, então, mais ou menos em média por aí, ou mais, a depender da idade do seu filho. Então, se você fizer isso e repetir todos os dias, você precisa ser repetitivo. Infelizmente, criança, você lidar com criança é ser repetitivo. Não adianta você querer algo que seja rápido. Isso depende também do temperamento da criança, tá? Vale salientar. Tem crianças que elas são muito rápidas, assim. Você conduz logo nos primeiros meses. Depende do tamanho da criança, é óbvio, né? Se você conduz isso, ensina isso para uma criança de 4, 5 anos, vai ser muito mais rápido do que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que ela ainda é muito pequena, ainda tem um chão pela frente ainda para conseguir administrar essas emoções. Mas se seu filho ele é um pouquinho maior, você vai ter mais resultados mais rápidos, porque ele vai já ter desenvolvido uma racionalidade, um autocontrole maior do que uma criança de 2 anos. São crianças que, apesar de estarem na mesma fase de desenvolvimento, mas pela idade elas são diferentes. Tá? Então, esperar que essa criança ela aprenda a lidar. Aí eu sempre pontuo isso, porque é indispensável a gente ter em mente que o fato de nós entendermos que isso faz parte do desenvolvimento infantil, né? Você já sabe, eu entendo que meu filho bate porque ele é pequeno, porque ele não tem autocontrole, porque o cérebro dele é pouco desenvolvido, porque ele ainda não sabe lidar com as emoções. Você entende isso? Se você entende isso, já é o primeiro passo. O segundo é você direcionar isso, esse momento e essa condição, né, do bater ou do morder, porque você precisa ensinar. Mesmo que você entendendo que essa criança faz parte desse comportamento dela, tá? Não impede e não é um motivo para você não direcionar, porque senão você vai ser permissivo, né? É aquela coisa. O seu filho bate no amiguinho. Aí você vai e fala assim: ai, não, é porque é a fase mesmo. Eles são assim, eles batem. Aí você está sendo permissivo. Ou permissivo, né?
você tá... deixa eu meditar. Você está deixando que seu filho faça o que ele quiser. Vai bater, morder, desrespeitar. E não é isso. Você entender a fase de desenvolvimento, ok, é importante, porque você não vai criar tanta expectativa. Você entende que o seu filho precisa de uma ajuda de um adulto para que ele consiga desenvolver a habilidade de autocontrole. E outra coisa é você deixar... Aí eu entendo e deixa o negócio rolar, o seu filho bater, seu filho machucar outras pessoas, te machucar, porque é só uma fase. Não. Você precisa sim ensinar essa criança que bater machuca, não dói, que você, né, que você fica machucada e que não é permitido bater e bater não vai resolver o problema. Que você entende como que ele quer, como que a gente pode direcionar. Alguém perguntou, e o que fazer? Eu respondi, gente, o que fazer. O que a gente faz? Quem estava aqui prestando atenção, o que a gente faz? Quando uma criança bate, a gente vai falar firme, baixa o bracinho dela. Vou repetir, tá, gente? Baixa o bracinho dela, conversa, exatamente. Baixa o bracinho dela, não vai permitir que o seu filho lhe bata. Baixa o bracinho dela e fala firmemente com seu filho. Filho, a mamãe entende que você está com raiva, a mamãe percebeu que você está bastante chateado. Mas bater não é uma forma da gente resolver. A gente não resolve as coisas desse jeito. Às vezes, você pode falar até de você assim, às vezes eu me sinto assim também, né? Às vezes eu me sinto assim, eu me sinto chateado, eu me sinto frustrado, fico com raiva, mas bater não é uma opção. Como você quer se acalmar? Tá? Uma criança de 5 anos, da mesma forma, você não vai permitir que o seu filho seja de 5, seja de 6, né? E aí você vai falar na linguagem de acordo com a idade da criança. Se for uma criança muito pequena, poupe palavras, né? Diminua assim, o repertório, não fale muita coisa, não faça muito discurso, né? Seja mais objetivo e redirecione. Se for uma criança maior de 5 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, a mesma coisa. Você vai baixar, mas você não, aqui não é permitido. A gente não vai permitir. Aqui não é permitido bater e machucar ninguém. Percebo que você está nervoso, eu sei que você está chateado, e a gente vai procurar formas para se acalmar. Mas bater, machucar outras pessoas, a mim ou outras pessoas, a gente aqui não pode. Não pode em lugar nenhum. Como você quer se acalmar? Tá? Então, com crianças maiores, eu digo, fale. Criança de 5 anos, dá para você falar de uma forma mais fluida, né? Com crianças menores de 2 anos, você redireciona, mas de forma mais pontual, né? Filho, bater não pode, machuca. Dói o bracinho da mamãe, dói o rostinho da mamãe, tá? Eu gosto de carinho, a mamãe gosta de carinho. Então você pode fazer isso com crianças pequenas, assim, bem pequenininhas, 1 ano e meio, 2 anos. Você pode redirecionar para um outro comportamento. A mamãe gosta de carinho, Joãozinho gosta de carinho, de bater ninguém gosta, não. Machuca. E aí você redireciona para um outro comportamento. Uma criança de 5 anos, você não precisa falar, a mamãe gosta de carinho. Não, porque uma criança de 5 anos, ela sabe que ela tá batendo. Né? Ela bate porque realmente ela também tem dificuldade de lidar com a frustração. Mas ela entende que a mãe gosta de carinho, o pai gosta de carinho, não gosta de bater. Entendam que a linguagem vai ser de acordo com a idade dessa criança. É uma criança muito pequena, você vai utilizar uma linguagem mais simples e vai redirecionar esse comportamento da criança. É uma criança maior, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, você pode falar de uma forma mais firme e a linguagem mais, né, mais solta, mais fluida. Olha, bater não é uma opção aqui dentro de casa. Ninguém bate em ninguém. Ninguém vai resolver nada batendo. Então a gente vai precisar buscar alguma solução. A gente se acalma e busca alguma solução. Mas não é permitido bater. Então, a forma como você se posiciona, né, faz toda a diferença, tá? Fora de que a gente tem tantas formas, eu não vou. Eu vou até colocar como tema de live também, assim, crianças que batem fora de casa. Porque aí eu já pego outra live por conta do tempo. Eu vou anotando aqui, vocês vão me dando tantas dicas assim de live
que aí eu já coloco como tema também de live. E aí eu vou falar agora sobre o morder, tá? Falei sobre o bater, agora eu vou falar sobre o morder. Ficou clara a questão do bater? Acredito que tenha ficado claro, né? Você vai ser firme com a criança, não vai permitir que a criança bata e vai tentar e ajudar essa criança a se acalmar, dando alternativas para essa criança se acalmar, né? Como se acalmar, se ajuda um abraço, se ajuda a ir para um canto da calma, se ajuda a apertar uma almofada ou qualquer outro objeto que esteja, seja macio, que esteja ao alcance dessa criança, se ajuda a respirar, ajudar essa criança a respirar, né? Qual a solução? Só fala, gente, eu já falei qual a solução. Vocês esperam o quê? A solução é sim a gente redirecionar e ajudar essa criança a lidar com as emoções. Tem um canto da calma, tem ensinar a criança a respirar, tem como essa criança ela ter um canto, às vezes em casa, um canto da calma. Essa criança expressar através do verbal, verbalizar. A gente fazer questionamentos para essa criança, do tipo, por exemplo, uma criança pequena ou uma criança maior, de perguntar, filho, o que, é que você pode fazer diferente na próxima vez para que isso não aconteça novamente? O que, é que você explora da criança? O pensamento de resolução de conflitos, ou o pensamento de resoluções de problemas, ou seja, como que você pode fazer diferente? Não. Como que você pode fazer na próxima vez, na hora que você tiver um descontrole, você não bater nas pessoas? Tá? Essa é a solução, gente. Essa é a solução. Não adianta a gente esperar que a criança não bata se ela não tem habilidades de autocontrole. Como que eu vou pedir para uma pessoa... É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa de um adulto chega assim numa clínica, no consultório e fala assim, eu não quero mais gritar com a minha esposa. Eu não quero gritar mais com a minha esposa. O que é que a gente faz? A gente dá um tapa nesse sujeito? A gente dá um beliscão nesse sujeito para ele parar de gritar com a esposa? Ou para ele parar de arremessar prato? Porque tem gente que é assim, que se descontrola e quebra objeto, quebra copo, dá soco em porta, né? Bate porta, faz um monte de coisa. O que, que a gente faz? A gente dá um tapa nesse adulto e fala assim, você não pode bater. Você não pode arremessar objetos. Você não pode gritar. O que, que a gente faz? Não. A gente vai trabalhar com esse sujeito o autocontrole. A habilidade de lidar com as emoções, principalmente de raiva, de frustração, que ele não tem. Ele não desenvolveu. Entendeu? Você acha que o que vai resolver é a esposa dar um outro grito no pé do ouvido dele e dizer assim, não grite mais comigo? Isso significa que ele não vai repetir? Não. O que esse sujeito precisa? Ele precisa lidar com as emoções que geram esse comportamento. Quais são as emoções que geram esse comportamento? A raiva, a frustração. O que ele sente naquele momento? São essas emoções que eu preciso desenvolver nele a habilidade de gestão, de que ele consiga lidar com a raiva de forma assertiva, que ele consiga ter autocontrole no momento que ele está com raiva. Né? Se eu sinto raiva e eu não consigo ter controle sobre o meu próprio corpo, eu preciso sim buscar alternativas para desenvolver habilidades de autocontrole. Como tem muitos adultos que não têm inteligência emocional. Zero inteligência emocional. Entendeu? Então a gente precisa focar na raiz do problema, não é o comportamento. O comportamento, ele só é uma consequência da falta de algo. Qual é a falta? Se uma criança bate, o que falta nela? Lidar com as próprias emoções. O comportamento é só uma consequência. Entende? Então, não adianta a gente focar no comportamento. Ah, bateu, então eu tenho que cessar esse comportamento. Agora, que é isso que o bater de volta, né, o punir na hora, a gente acha que é uma grande coisa. Mas a gente tá perdendo a oportunidade de ir fundo na raiz do problema, porque a raiz do problema é a raiva, é a frustração, é a negação, é a tristeza, que essa criança não sabe dar conta. Então o foco aí é a emoção que ela ainda não sabe gerenciar. Certo? Vocês estão compreendendo o quanto é importante, o quanto às vezes a gente está focando no lado errado?
o quanto as pessoas focam tanto em comportamento. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, e ele faz isso, ele faz aquilo, sem olhar o que está por trás desse comportamento, que são as emoções. E são elas que geram comportamento. Se a gente não foca nas emoções, a gente não vai conseguir trabalhar os comportamentos. Não vai. Não vai. Certo? Ficou claro? Vamos falar logo do morder, gente, porque o tempo, meu Deus do céu, se deixar aqui, eu sou o papagaio de pirata. Falo e não para. Então, deixa eu falar sobre a questão do morder. A questão do morder, como eu falei, o morder ele tem um tempo, ele é mais curtinho, né? A gente não é incomum ver crianças maiores mordendo, com exceções, algumas exceções acontecem e tal. Por exemplo, o quadro de autismo, às vezes a gente vê crianças um pouco maiores que elas mordem ainda. Por quê? Pela dificuldade, às vezes, de gerir algumas emoções. Então, o morder, primeira coisa que eu sempre falo com a questão do morder é: a gente precisa sempre identificar, nós precisamos mapear quais situações seu filho morde. Se situações de euforia, animada, ele tá muito feliz, tá muito animado, ele pá, dá uma mordida em você. Ou é uma situação de disputa de brinquedo, seu filho tá disputando, seu filho tá disputando um brinquedo e tal, ele vai dar logo uma mordida no amiguinho. Seu filho, quando você diz não para ele se frustra e ele pá, te dá uma mordida. Sei lá. Pode ser tudo, pode ser só uma coisa, mas eu quero que a ideia é você mapear que situações são essas mais comuns, né? Com crianças que mordem. Aí, gente, bem interessante que uma pessoa botou aqui, faz uma live sobre o uso de eletrônicos, bem legal, vou falar. Uso de eletrônicos. Tô anotando tudo que vocês me dão de dica. O uso de eletrônico, quando eu vi eletrônico, eu lembrei. O eletrônico, crianças que ficam muito tempo com eletrônicos, né, o uso excessivo de eletrônicos, seja televisão, tablet, celular, potencializa esses comportamentos. Então, se seu filho bate, tem um ato, às vezes fica mais irritado, se esse filho fica muito na frente do... Vixe, pronto. Voltou, alguma pessoa me ligou. Se seu filho fica muito na frente do computador, no tablet, ele vai ficar mais irritado, tá? Então, ele pode alterar o humor e, consequentemente, isso pode também afetar no morder e no bater. Então, tem crianças que às vezes mordem mais e batem mais pelo excesso de eletrônico. Quando eu vi a palavra eletrônica, eu esqueci que é importante pontuar isso para vocês. Então, se atentem também a esses excessos, porque o excesso pode também exacerbar, né? Perder, assim, às vezes, o freio sobre essa questão do bater e do morder. Então, aí a gente mapeia quais são as situações que essa criança morde, né? Ela morde assim, morde assado. E aí, o que você vai fazer depois? Você já sabe mais ou menos em que situações ela morde. Você vai ficar um olho no peixe, outro no gato. Ou seja, você vai ficar sempre prestando atenção quais são meu filho tá no movimento ali, tá brincando ali com o irmãozinho e tudo. Vai já ter uma disputazinha ali de brinquedo, né, uma disputa de atenção. Aí é um momento propício para ele morder. Se você percebe que é um momento propício, você vai ficar de olho, prestando atenção se isso vai acontecer. E aí já fica prestes ali a proteger, a inibir aquele comportamento. E aí, quando isso acontecer, se você viu que essa criança está prestes a morder, você vai tentar bloquear a mordida. Tentar. Às vezes você não vai conseguir, mas você vai tentar. Ou seja, viu que o negócio está pegando, o seu filho já está prestes a morder, você, filho, vamos se acalmar. Será que um abraço ajudaria a gente se acalmar? Vamos se acalmar juntos, né? Vamos ver aqui um outro passarinho, vamos pegar aqui esse brinquedo. Aí você redireciona. Porque aí você vai
bloqueando um pouco essa coisa do morder. Carol, não deu tempo. Tarde demais. A abocanhada já foi feita. Meu filho arrancou um pedaço do irmão. Meu filho arrancou um pedaço do meu braço. Não adianta mais. Já aconteceu. E aí, o que a gente faz? Nesse caso, como já aconteceu, você vai fazer a mesma ação que você faz normalmente com o bater. O que você vai fazer? Você vai chegar, vai falar de forma, olha, filho, morder machuca, dói. A gente não vai resolver as coisas mordendo. Mamãe não vai permitir que você me morda ou morda outras pessoas. Porque machuca, dói. Eu entendo que você esteja com raiva, eu entendo que você esteja chateado, tá? Mamãe gosta de beijinho, de carinho. E aí, como que a gente pode se acalmar? O que a gente pode fazer agora? E aí você vai redirecionar esse comportamento. Ok. Então, eu digo que é um pouco parecido com a forma de que você vai conduzir o, o bater. É bem parecido. Só que a diferença é que você vai tentar bloquear o máximo, né? Antes, para diminuir essa frequência, mapeie mais ou menos em que situações. E aí você vai tentar inibir, né? No caso, evitar que isso aconteça. E se já aconteceu, você vai redirecionar igual ao bater. Com o tempo, a criança ela vai entendendo que esse comportamento ele não é um comportamento pela falta, é dificuldade mesmo de expressar, né, algumas emoções. E aí você pode falar, olha, diga pra mamãe, não precisa morder, morder machuca, dói, o bracinho da mamãe tá doendo, o bracinho do fulaninho tá doendo, né? A gente gosta de carinho, de beijinho, né? Machuca. E aí você vai redirecionar igual ao bater, certo? É... Pronto, gente. Acho que a gente pode finalizar a nossa live. Pessoal, que nem ia dar tempo de falar sobre o morder. Anotei as sugestões de vocês de live. Vou até colocar na minha listinha ali de temas. Gostei das sugestões. E pessoal, espero que tenha ajudado de alguma forma vocês aí que passam por essa situação. É muito importante a gente ensinar habilidades de autocontrole para essas crianças. Inteligência emocional. Eu estou falando de inteligência emocional. O comportamento existe, mas a gente precisa sim ensinar habilidades de autocontrole, direcionar da forma correta, né? Ensinar as emoções, porque, gente, o comportamento ele é uma consequência das nossas emoções. Então, não adianta a gente só querer uma fórmula para inibir comportamento. O comportamento não é o problema. Não é. O problema está na falta de maturidade, de autocontrole, de gerir as próprias emoções, que a criança ainda não tem. A criança ainda não tem essa habilidade e a gente precisa sim ensinar. Nós precisamos ensinar essa habilidade para ela. Inteligência emocional, tá? Então, pessoal, fica claro para que para vocês o comportamento é o que menos importa. A gente tem que focar nas emoções, no autocontrole dessa criança, para que sim, aí sim, a gente tenha, né, um resultado satisfatório e bom, né, para que não sejam adultos ali arremessando o prato. Tem gente que é assim, tem gente que tem adulto que não tem zero habilidade emocional. Sai dando chute em porta, quebrando porta, quebrando armário porta de armário, né? Gritando. Tem adultos que na hora da raiva saem, pegam o carro de forma imprudente e saem dirigindo que nem maluco, porque não tem habilidade, ainda não consegue lidar com uma emoção que se chama raiva. E a gente pode ensinar isso desde pequenininho, nesses momentos desafiadores da criança. Por isso que eu digo, o comportamento é o de menos. Porque se nós não trabalhamos a emoção, o comportamento ele vai existir de alguma forma. Às vezes ele pode ser reprimido, mas ele vai existir. De alguma forma ele vai vir ali até com força depois. Certo? Próxima live amanhã. Pessoal, todos os dias agora a gente vai ter live às 11 horas. No YouTube, né? Essa live também vai estar no YouTube. Então se inscrevam no meu canal, né? No canal do Filhos Inteligentes.
se inscrevam, porque todas as lives vão para lá. Então, se você perdeu a live, assistiu pela metade, não conseguiu assistir que fica por 24 horas, não conseguiu assistir, ou quer rever alguma coisa, tá lá no canal tá aqui, se você estiver me assistindo agora, né, no YouTube. Tá no canal, então curtam, sigam, se inscrevam, porque no YouTube fica muito mais fácil. Vocês, eu quero um tema tal, procurem, vocês colocam, tem um filtro. Vocês também são avisados quando o vídeo já tá no ar, então fica muito mais fácil, muito mais acessível. Tá certo? Gente, vou encerrar aqui, porque o tempo já tá explodindo, já estourou. E amanhã a gente se encontra de novo às 11 horas. De segunda a sexta às 11 horas eu vou estar aqui com vocês com temas vários temas aqui, a gente vai falar de várias coisas. Tá bom? Beijos, bom dia e até amanhã. Até amanhã. Beijinho, tchau, tchau.